Irmãos, vamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem as Escrituras, a primeira carta do apóstolo Pedro, para darmos continuidade à exposição da mesma. Estamos aí no capítulo 2, hoje iremos ler do verso 11 a 17. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Hoje nos deteremos do verso 11 ao 17. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emmudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Pai, esse é um momento singular, Senhor, deste serviço. Não que as outras partes sejam menos importantes, mas porque esse é o ápice, Senhor, deste serviço. Do serviço cultico, da adoração ao Senhor. É quando o Senhor, Deus, por tua bondade e graça, se agrada em falar com o teu povo através da tua palavra, trazendo orientações, ensinamentos, instruções, exortações, repreensões, consolo, conforto, conselhos, sabedoria, nos revelando assim, Senhor, mais a respeito de quem Tu és, bem como também da Tua vontade para a nossa vida. A maneira como nós, como cristãos, Teus filhos, Teus servos, Teus seguidores, devemos viver, Senhor Deus, neste mundo enquanto estamos em nossa peregrinação rumo à cidade celestial. Tu nos ensina, Senhor, Tu nos dá todas as orientações. Está aqui, Senhor Deus, um mapa para nós, nos mostrando o caminho em que nós devemos andar. Temos ao Senhor aprendido muitíssimo, Senhor Deus, ao longo dos anos. Nós te agradecemos por isso. E pedimos ao Senhor que continue a nos ensinar. Sê Tu o nosso professor, o nosso mestre. Sê Tu, ó Senhor, aquele que nos ensina, Senhor, aquele que vai e que tem a capacidade de ir além da voz humana, da voz do pregador, da voz do pastor, Senhor, que apenas chega aos ouvidos. Mas o Senhor, Deus, é aquele que tem a capacidade de levar a Tua palavra e aplicar em nossos corações, em nossa mente, em nossa consciência, em nossa alma, e torná-la, Senhor, útil, fazê-la agir em nossa vida eficazmente, Senhor, de maneira que somos transformados e mudados e conformados a Jesus Cristo, e então passamos a andar de acordo com a Tua vontade revelada na Tua palavra. E é isso que nós queremos. É isso que ansiamos, é isso que nós pedimos a Ti. Que nos faça parecido com Cristo. Que nos habilite, Senhor, para toda boa obra, a qual se dá em o viver em obediência à Tua palavra. Portanto, Senhor, apesar de nós pecadores, fala conosco, Senhor. Fala no nosso coração, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos ouvir da Tua parte. Pois Tu sabes exatamente o que nós carecemos de ouvir, o que nós precisamos ouvir.
Tu sabe exatamente, Senhor Deus, os nossos defeitos, as nossas fragilidades, o que nós precisamos mudar e ser transformados, sermos mudados. Então, ó Pai bendito, fala conosco, para a Tua glória, Senhor, para o bem e a edificação do Teu povo aqui presente, como também para o avanço do Teu reino. Se nós oramos ao Senhor, sendo nós completamente cientes da nossa dependência Tua. Ajuda, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, o título desse sermão, que na verdade não será propriamente dito somente desse sermão, mas é o título geral que eu coloquei em todo esse trecho da carta, que vai do capítulo 2, versículo 11, até basicamente capítulo 3, versículo 22, né? Todo o capítulo 3, que é onde Paulo vai falar, ou Pedro vai estar falando aqui agora a respeito das implicações da salvação. Nos primeiros capítulos, capítulo 1, e até boa parte do capítulo 2, ele tratou da salvação, do crescimento espiritual, né, mostrando que nós somos casa espiritual de Deus e que precisamos crescer, ser edificados, porque nós em Cristo somos aquilo que Ele diz ser: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que fomos chamados com um propósito específico: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Então, em virtude dessa salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, ele agora, do capítulo 2 até do versículo 11 em diante, até quase o final da carta, ele vai mostrar as implicações práticas na vida dos salvos. Como é que um salvo deve viver? Como é que um salvo deve viver? Quais são nossas responsabilidades, nossos deveres cristãos na mais diversas esferas do relacionamento humano? Então, por isso que o título, A Vida Piedosa nos Relacionamentos Sociais. A vida piedosa nos relacionamentos sociais. E aí é o que ele vai destacar agora. Ele vai falar no que respeita ao nosso relacionamento social com a sociedade, né, com os ímpios, com os incrédulos, com as autoridades civis. Depois ele vai falar a respeito de como se relacionar com um patrão, né, um servo que presta serviço para outro sendo um crente. Aí, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Depois ele vai mostrar no capítulo 3 até o versículo 7 os relacionamentos matrimonial, como que uma mulher deve se relacionar em relação ao seu esposo, e aqui de maneira específica a um descrente. Depois do versículo 7 ele vai tratar especificamente sobre a maneira como o homem deve se relacionar com a sua esposa, e assim ele vai, versículo 8 até o versículo 12, né, do capítulo 3, ele vai mostrar a respeito do relacionamento fraternal. Então veja que ele vai falando agora a maneira como um crente deve viver uma vida piedosa nas mais diversas esferas dos relacionamentos humanos. Certo? Em relação aos ímpios, em relação às autoridades civis, em relação aos nossos patrões, né, nós como servos, empregados e funcionários, em relação no casamento, a mulher em relação ao marido incrédulo, o homem em relação à sua esposa, e depois no âmbito da igreja, né, na irmandade, na fraternidade. Então hoje nós iremos ver o versículo 11 a 17, que trata especificamente sobre os relacionamentos sociais no que diz respeito aos ímpios e às autoridades civis. Então deixa eu introduzir da seguinte maneira, continuar essa introdução. Irmãos, é comum o entendimento na sociedade de que pessoas santas são aquelas que se isolam do convívio social. No entendimento da sociedade, né? Pessoas santas são aquelas que se isolam do convívio social, como, por exemplo, os padres, as freiras, papa, os monges, né? Rabinos.
Então, esse tipo de pensamento e de entendimento social de maneira geral a respeito das religiões e do que significa ser uma pessoa santa, via de regra, as pessoas consideradas santas são pessoas que têm essa característica, que decidem se isolar do convívio social e viver no mosteiro, viver numa mesquita, viver em uma sinagoga, em um templo, viver em um convento de respeito aos católicos, se isolar do convívio social de maneira geral. Então, essas pessoas é considerada à luz do entendimento da sociedade, né, na perspectiva da sociedade comum de maneira geral, que religiosamente pessoas santas são esse tipo de pessoas. Pessoas que decidiram abrir mão de tudo, de famílias e parentes até mesmo, para se dedicarem a uma vida monástica, isolada, livre de qualquer envolvimento real na vida social. Eles tão somente dedicam-se às suas atividades religiosas e o seu convívio social são com pessoas do mesmo tipo. Isto é, que decidiram viver da mesma maneira, né? Aquele mesmo ciclo religioso, aquela mesma vida religiosa, aquele mesmo padrão. Esse é o entendimento da maioria das pessoas no que diz respeito ao que é ser uma pessoa religiosamente santa, crente e piedosa. Irmãos, embora esse seja o entendimento comum da grande maioria do que é ser uma pessoa religiosamente santa e piedosa, que segundo se entende, em linhas gerais, o isolamento do convívio social, não é esse tipo de postura que a Bíblia diz ser de uma pessoa santa e piedosa. Ou seja, abster-se do convívio social e se isolar não é sinônimo ou característica de uma pessoa piedosa, de uma pessoa santa. Não é. Mas, por incrível que pareça, essa é o entendimento, é a visão da grande maioria da sociedade a respeito do que é uma pessoa santa, do que é uma pessoa piedosa, virtuosa, do que diz respeito à religiosidade. É alguém que se exclui da sociedade, do convívio social, da família, dos amigos, da sociedade, e se isola, e se fecha em um mundo religioso, dedica-se praticamente só a praticar seus atos litúrgicos, seus ritos religiosos, suas cerimônias religiosas, né, consideradas sagradas, enquanto vive longe do convívio da sociedade. Então, normalmente, são essas as pessoas tidas como santas, pessoas puras, piedosas, santas, religiosamente falando. Mas não é isso que a Bíblia diz a respeito de uma pessoa santa. Essa não é uma característica de uma pessoa santa, de uma pessoa piedosa, o isolamento social. Não é, biblicamente não. Ao contrário, a verdadeira piedade, irmãos, consiste em manter-se fiel ao Senhor enquanto convivemos nas diversas áreas de relacionamentos humanos. Isso é o que consiste a verdadeira piedade. Isso é o que consiste a verdadeira santidade de vida. Isso é o que consiste a verdadeira devoção a Deus, uma vida devota. Isso é o que consiste uma vida verdadeiramente e religiosamente pura. Manter-se fiel a Deus enquanto convivemos nas mais diversas áreas e aspectos do relacionamento humano. Não se isolando. Isso é o que significa ser sal da terra e luz do mundo. Isso é o que é resplandecer como um astro em um mundo que está em trevas, como diz a Escritura de Filipenses. Entre os quais, Paulo diz, resplandeceis como astros em um mundo que está em trevas. Jesus, em Mateus 5, no texto que nós lemos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as suas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não há como a sociedade ver as nossas boas obras quando a gente se isola, né, dela, da sociedade.
como é a concepção de boa parte dessas religiões a respeito do que é ser uma pessoa devidamente devota à divindade, a Deus. Vivem isoladamente. Vivem isoladamente. A Bíblia diz, não é isso o significado de uma pessoa santa, piedosa, devota a Deus. Não é quando a pessoa se isola, mas é quando ela vive a sua vida comum no meio da sociedade e não se corrompe. E se mantém fiel. E então, salga. E então, brilha no meio das trevas. Afinal de contas, para onde vão todas as estrelas durante o dia? Para canto nenhum. Ela continua exatamente no mesmo lugar. Nós não a conseguimos ver, porque existe uma estrela maior brilhando que ofusca o brilho daquelas menores ou daquelas que estão mais distantes. Mas quando logo a noite vem, ela se destaca na negritude da noite. Elas brilham, se destacam. Logo a percebemos, porque existe um extremo contraste entre elas, que brilha, e entre as trevas que está ao seu redor. Assim também, irmãos, deve ser nós, cristãos. É exatamente isso que Pedro vai tratar ou melhor dizendo, a partir dessa parte aqui da carta. Pedro passa a falar das implicações da salvação e a mostrar as responsabilidades e o procedimento do cristão nas mais diversas esferas dos relacionamentos humanos. Como eu já falei, como devemos proceder? Qual deve ser o nosso comportamento? A maneira que nós vivemos e procedemos em nosso relacionamento com pessoas ímpias. Quando estamos no convívio entre os incrédulos. Quais são nossas responsabilidades e qual é o nosso comportamento? Como devemos proceder no que diz respeito ao nosso dever para com as autoridades civis? Qual é o nosso comportamento? Como devemos proceder em nosso relacionamento trabalhista, como servos, como funcionários? Ele vai tratar agora a partir do verso 18, do capítulo 2. Os servos em relação aos seus patrões, o patrão bom e os patrões ruins, os bons e os maus. Como cristãos, salvos em Cristo, qual deve ser o procedimento de uma mulher crente em relação ao seu marido ímpio? Capítulo 3, de 1 a 6. Como crente, e um casal crente cristão, qual deve ser então o relacionamento do marido, o tratamento do marido, o comportamento do marido em relação à sua esposa? Capítulo 3, versículo 7. E assim ele vai mostrando as implicações da salvação em nossa vida. Como a salvação se aplica, ou quais são as implicações da salvação na nossa vida prática, no nosso convívio social, em todas as suas esferas. Então poderemos levantar a seguinte questão, irmãos. Pergunta que fundamenta todo esse sermão e os demais que virão. Como proclamar as virtudes de Deus no relacionamento com os ímpios? De maneira específica aqui nesse sermão de hoje. É o que ele diz no capítulo 2, versículo 9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente pergunta, como proclamar essas virtudes? A virtude daquele que nos chamou das trevas para a luz. As virtudes de Deus. E evidentemente, irmãos, o que Pedro tem em mente aqui, que não é somente em palavras, não é somente anunciando o evangelho, não é somente pregando, mas é vivendo. Então agora ele passa exatamente a mostrar isso a partir do versículo 11. Primeiramente, mostrando que nós proclamamos as virtudes de Deus, sendo um exemplo no meio dos ímpios. Versículo 11 e 12. Sendo um exemplo no meio dos ímpios. Veja o que diz.
Versículo 11. Amados, exorto-vos. Exorto-vos. Agora, interessante é que esse verbo aqui não está no imperativo. Não é uma ordem. Ele está no indicativo. Então, Pedro está indicando que, em consequência, a gloriosa obra de redenção da qual nós fomos participantes, ou nós fomos beneficiados dela, devemos, então, viver à altura dela. Viver de acordo com aquilo que nós já recebemos em Cristo. Então ele indica, ele mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. Ele mostra a maneira pelo qual nós devemos viver. A vida que nós devemos ter. Dos mais diversas esferas dos relacionamentos humanos. Então quando ele diz exorto-vos, ele está dizendo, eu estou indicando, eu estou mostrando a vocês. Eu estou deixando claro que em virtude da salvação que vocês receberam em Cristo Jesus, essa é a maneira agora que vocês devem viver. Esse é o padrão comportamental, moral, ético que vocês devem viver nas mais diversas esferas de relacionamentos humanos. E, primeiramente, entre os ímpios, você deve ser um exemplo. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ele traz novamente a lembrança de que estamos nesse mundo temporariamente. Estamos apenas de passagem. Estamos apenas aqui momentaneamente, passageiramente. E enquanto estamos passando, enquanto estamos em nossa peregrinação, devemos então viver à luz daquilo que recebemos em Cristo, a redenção. Então eu indico a vocês que são peregrinos, vocês que são forasteiros, a maneira então que vocês devem viver. Qual? A vos abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Irmão, veja que coisa clara esse texto aqui nos ensina. Como peregrinos e forasteiros que nós somos e temos a consciência da salvação e redenção que recebemos em Cristo e que estamos aqui apenas de passagem, de momento, o que é que a palavra de Deus nos orienta? A nos isolar? Ele mostra que a vida santa é vivida quando nós nos isolamos? Não. A piedade, a santidade, a vida cristã íntegra que glorifica a Deus, da qual nós devemos viver, ela é caracterizada não por um isolamento social, não por abster-se do convívio social, mas por abster-se das paixões carnais. Por abster-se das paixões carnais. É isso que é uma característica de uma vida piedosa, virtuosa, santa, temente a Deus, obediente a Ele, que reflete a sua glória e que nos faz brilhar diante dos homens, como luzeiros. Não é isolar-se do convívio social em todas as suas esferas, mas é abster-se das paixões carnais. Não abster-se do convívio social, mas abster-se das paixões carnais. E ele diz que essas paixões carnais é quem fazem guerra contra a alma. Exatamente isso, irmãos, que Paulo fala em Gálatas, não é isso? Vamos ler. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, olha o que diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, as paixões da carne, os desejos carnais pecaminosos. Então ele vai dizer no versículo 17, porque a carne milita, isto é, guerreia, faz guerra contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então essa ideia, irmãos, de boa parte da religião que nós conhecemos, em que santidade é caracterizada por abster-se do convívio social, da vida comum, dentre
os vários aspectos dos relacionamentos humanos no qual nós vivemos, somos chamados a viver, não é isolar-se disso. Não é abster-se desse tipo de relacionamento, dos relacionamentos, mas é abster-se do desejo da carne. Abster-se do pecado. Abster-se das paixões mundanas, carnais, pecaminosas, que faz guerra contra a nossa alma. Que guerreia contra o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus que está em nós, no qual estamos selados e habitados. Aqui nós aprendemos algumas coisas, irmãos. A vida cristã ela não pode ser comparada ou figurada com um parque de diversão. Ao contrário. O que mais caracteriza, o que mais se assemelha com a vida cristã, irmãos, é uma guerra. Guerra. Não parque. Não montanha-russa, roda gigante. A vida cristã é uma guerra. Um cristão, ele está em guerra. Ele vive em guerra constantemente, diariamente, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ele está em guerra. Guerra contra si mesmo, suas paixões carnais, sua carne. Guerra contra o diabo, que é o grande tentador e usurpador. Trabalha diariamente para nos conduzir para distante de Deus. Guerra contra este mundo que é hostil a Deus. Você está em guerra, você sabia? E essa guerra não luta com armas carnais, mas armas espirituais. São as armas da nossa batalha. Espada do Espírito, que é a palavra. Capacete da salvação. O escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno. A couraça da justiça. Os sapatos da preparação do evangelho da paz. Cingido com o cinto da verdade. Guerra. Você está em guerra. Você é um peregrino, você é um forasteiro, e você é chamado a não abster-se dos relacionamentos sociais, do convívio social, porque isso não lhe fará mais santo, mas abster-se das paixões carnais, lutar contra o seu pecado. Então, ele agora vai, no versículo 12, mostrar a maneira do nosso procedimento no meio dos ímpios, que fazem guerra contra a alma, as paixões carnais. Ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. É isso que Pedro está indicando, ele está apontando, ele está mostrando qual é a implicação da salvação em Cristo Jesus. No que diz respeito ao convívio social dentre ou no meio dos ímpios, devemos ter um procedimento exemplar. Um procedimento exemplar. Nós não somos chamados a vivermos isoladamente do convívio com ímpios, socialmente falando. Primeiramente, porque isso é impossível. É o que Paulo vai falar aos Coríntios, não é? Eu não falo a respeito dos bebarrões, dos homicídios, dos ladrões, porque se assim fosse, era necessário que nós saíssemos do mundo. Mas aquele que, dizendo-se irmãos, vive em tais práticas.
Só que em nosso relacionamento social, em que envolve pessoas incrédulas, como crentes, sal da terra e luz do mundo, devemos ter um proceder exemplar. Como isso se dá na prática? Não compactuando com as obras infrutuosas das trevas. Exemplo, uma pessoa que está trabalhando, via de regra, a maioria são pessoas incrédulas. Supervisores incrédulos, chefes incrédulos, ímpios. E então, você é influenciado ou é ordenado a partilhar de um comportamento ou uma ação ou uma decisão que claramente é contra os princípios da verdade, da transparência, da honestidade. E então você se abstém. Você não compactua. Você não participa. Você não se faz cúmplice das obras infrutuosas das trevas. Oh, irmãos, e isso pode acontecer em tantas causas, irmãos, tantas situações. Isso pode acontecer até mesmo dentro de família. Isso pode acontecer no seu trabalho. Isso pode acontecer na escola, em uma faculdade, até mesmo em uma feira, em um banco, em uma conversa com algum amigo, com algum colega que não é crente. Você então é chamado a participar ou se envolver em algo que você vê que é claramente contra os princípios da verdade de Deus, da honestidade, da integridade, da virtude, da piedade, daquilo que agrada a Deus. E a questão é, irmãos, que muitas vezes nós, para não constrangermos as pessoas, nós acabamos cedendo. Nós acabamos fazendo conscientemente exatamente aquilo que nós sabemos que é contra a palavra de Deus. Que é uma ação, que é uma prática, que é um comportamento ímpio, pecaminoso, antibíblico, anticristão. E por várias razões a gente faz isso, não é? A gente acaba por cair nesse tipo de pecado. Para não constranger, para não ser tido por chato, para não ser tido por radical, para não ser tido como fanático religioso, para não ser tido por série de coisas. Então acabamos por ceder a esse tipo de comportamento, a compactuar com coisas inconvenientes e ilícitas, a ser cúmplice dessas más obras. E então nós falhamos, irmãos. Nós falhamos. Nós então perdemos a batalha nessa grande guerra que nós vivemos, quando nós damos vazão às nossas paixões carnais. E então, acabamos por andar na contramão daquilo que nós somos chamados a andar. Um proceder exemplar no meio dos ímpios. Por qual razão, então, irmãos, a igreja, de maneira geral, até mesmo igrejas específicas, até mesmo crentes específicos, às vezes é tão mal falado, e mal falado às vezes com justiça, porque dá razão para isso, dá motivo para isso. Exatamente por conta de um mau procedimento, de um mau comportamento, de uma vida moral e ética em desconformidade da maneira que nós devemos ser e viver, como salvos em Cristo. Então as pessoas, os incrédulos, os ímpios, os gentios, soltam a voz defamando,
criticando, escarnecendo e zombando da igreja, do Evangelho de Cristo, de Deus. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 2, não é? Por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Nós somos chamados, irmãos, a manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, então veja, ele está dizendo que sim, crentes serão mal falados. Falarão mal de crentes, como se fala mal de malfeitores, de ladrões, de bandidos, de assassinos, de pessoas más, ímpias, perversas. Crentes serão mal falados. Mas o ponto aqui é que nós não devemos dar motivo de ser mal falado com justiça, com razão. Porque ele vai tratar disso até mesmo no capítulo 3, nós iremos ver mais para frente, né? A partir do versículo 13. Que se por causa da justiça estamos sendo perseguidos, bem-aventurados somos. Agora, se estamos dando razão, então é motivo mesmo de falar de quê? Tem que se arrepender, tem que ter vergonha na cara. Devemos manter o nosso procedimento, irmão, exemplar, para que naquilo que falam mal contra nós outros, como de malfeitores, então, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, alguém já disse, crente lê Bíblia, ímpios leem os crentes. Pedro diz aqui que eles observam as nossas boas obras. Essa é a razão pela qual, não somente, mas que devemos ter um procedimento exemplar no meio dos ímpios. Porque eles observarão as nossas boas obras e no dia do retorno glorioso de Cristo, eles glorificarão a Deus por elas. Como ele diz aí no finalzinho, né? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro tem em mente exatamente o retorno glorioso de Cristo. Eles, com a sua própria boca, darão testemunho dos crentes. Louvarão os crentes. Aquele sentido não de uma divindade, de um Deus, né, que é adorado, mas no sentido de ser aceito, aceitação. Vocês tinham razão. Eu sou testemunha de que vocês andaram integramente. Eu sou testemunha das vossas boas obras. Porque eu as vi, eu as observei, as vossas boas obras. E eu dou testemunho diante de Deus. E isso trará glórias a Deus, trará louvor a Deus. Não é que eles glorificarão a Deus no mesmo sentido que crentes adoram a Deus. É que eles testificarão, eles confirmarão, e nisto Deus será glorificado. Nisto Deus será glorificado. Irmãos, eu vos pergunto, a nossa vida, irmão, a nossa maneira de viver, nossa maneira de ser, nossos relacionamentos sociais, nos quais muitos envolvem pessoas incrédulas, até mesmo nossos familiares, nossa família, os vizinhos, os colegas e amigos do trabalho, na escola e na faculdade, quando você está na feira e na fila de um banco. As pessoas que lhe conhecem, aqueles que fazem parte do seu ciclo de convívio, que são incrédulos, que são ímpios. Eles têm razão, irmão, suficiente para testificar a respeito da sua fé. Ou
os motivos pelos quais você está sendo difamado por ímpios, atacado, difamado, perseguido, são motivados por razões justas? E você tem dado ocasião para isso? Se sim, se essa é a situação, então você deve se arrepender. Porque um mau testemunho está sendo dado diante dos ímpios. E o nome de Deus está sendo blasfemado. E o Evangelho está sendo ridicularizado. E você está trazendo vergonha ao nome de Cristo. Por conta do seu mau procedimento. Por conta da sua falta de exemplo piedoso em seu convívio social entre as pessoas incrédulas. Você, como um crente, é chamado a ser um exemplo em seu convívio com as pessoas incrédulas. Você tem sido esse exemplo? Vocês têm dado razão, motivo, provas suficientes em que os ímpios, os incrédulos, que fazem parte do seu convívio social, testificam da sua fé, lhe respeitam, lhe honram, quando está em sua presença. Precisamos parar para pensar nisso, irmãos. Pois somos chamados, de novo, não para nos abster do convívio social, mas para se abster das paixões carnais. E quando nos abstemos das paixões carnais, podemos até ser criticados por pessoas incrédulas, mal falados. Mas em nossa consciência e na consciência deles, eles sabem que não há razão nenhuma para isso. Porque temos andado em integridade diante de Deus e dos homens. Temos andado em um bom procedimento, em um procedimento exemplar. E se não aqui, lá, naquele grande dia da visitação, Deus será glorificado em nossas vidas, porque Ele testificarão das nossas boas obras. Reconhecerão. Essa é a maneira, irmãos, primeira maneira de como nós proclamar as virtudes de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiramente, é sendo um exemplo no meio dos ímpios. Segundo, sendo um exemplo de cidadão. Versículo 13 e 14. Logo após de Pedro, então, falar da maneira do nosso procedimento exemplar, que é o nosso dever no meio dos ímpios, ele agora fala do nosso dever, ou do exemplo de cidadão que nós devemos ter frente às autoridades civis. Versículo 13 e 14, ele diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Isso é importante. Por causa do Senhor. A ordem é que nós devemos nos sujeitar. E a palavra traz a ideia de submeter-se, de ser obediente, de dar honra, de cumprir com nossas responsabilidades, com nossos deveres civis, de honrar aqueles que estão revestidos de autoridade, de os considerá-lo como sendo ministro de Cristo, porque o próprio Deus o constituiu sobre a sociedade como chefes, como líderes sociais, civis. E em virtude disso, tendo isso em mente, reconhecendo isso, que tais instituição humana foram instituídas pelo próprio Deus como autoridade sobre nós, por causa do Senhor, devemos nos sujeitar. E essa sujeição envolve várias coisas. Primeiro, um crente ele não foi chamado para desenvolver um espírito de rebeldia.
um espírito revolucionário. Somente na nação que nós vivemos, né? Em que esse espírito revolucionário ele é tão forte no nosso meio. Principalmente quando envolve política, que é o caso aqui que nós estamos tratando, da maneira como nós devemos lidar com as autoridades. Um crente, irmãos, vocês, a igreja, não foi chamada para desenvolver e cultivar um espírito de revolução. Revolucionário. De baderna. De levantar-se contra as autoridades civis, a qualquer custo e por qualquer razão. Ao contrário, somos chamados a sujeitar-nos a eles, a honrá-los, a respeitá-los e a cumprir com nossos deveres e responsabilidades civis. Por entendermos e termos a consciência de que tais instituições, que tais autoridades foi constituída pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. E por causa dele, do nosso Deus, por amor a Ele e obediência a Ele, nós então nos submetemos, porque Ele diz para submeter. Então nós honramos, nós reverenciamos, nós servimos. Nós nos esforçamos para ser exemplo de um bom cidadão que cumpre as nossas responsabilidades civis, que envolve pagar tributo, pagar imposto, honra, obediência, submissão à força policial, às autoridades, respeitar e honrar aqueles que estão revestidos de autoridade em nossa sociedade, como no caso os políticos, né, o presidente, os governadores, os prefeitos, ainda que seja contra os nossos ideais. Foi Deus que os colocou, são ministros de Deus. Veja que coisa. Parece ser difícil de engolir, não é? Alguns indivíduos aí revestidos de autoridade, mas é uma verdade. Bons ou maus, são ministros de Deus, foram instituídos pelo próprio Deus, foram revestidos com tal autoridade pelo próprio Senhor do céu e da terra e colocados em tal posição. Portanto, devemos sujeitar-nos. Obedecê-los. A todo custo? Claro que não. Às cegas? Claro que não. Se leis forem instituídas em que seremos chamados para agir em desconformidade contra a lei do nosso próprio Deus, evidentemente que nós iremos desobedecê-los. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas isso não significa nutrir um espírito de rebelião, de revolução, de revolucionário. Irmãos, há uma frase que atribui-se a João Calvino, que ela é muito sábia. E ele diz que quando Deus quer punir uma nação, Ele lhes dá governante ímpio. Isso é verdade. Quando Deus quer punir um povo, Ele lhe dá líderes ímpios, perversos. E esse povo padece, geme, chora debaixo de tal tirania. Mas independentemente disso, irmão, como crentes em Cristo, salvos e redimidos, somos chamados a nos sujeitar, a honrar e a obedecer, quer seja ao rei como soberano. 14. Quer as autoridades como enviadas por ele, isto é, por Deus, são enviadas por ele. E tal autoridade foi enviada por eles para tanto o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. As autoridades civis
foi dado o poder da espada para punir os malfeitores e para louvar, proteger, servir os cidadãos de bem, dos quais nós devemos ser parte deles. Mas como eu acabei de falar, quando Deus quer punir um povo, ele lhes dá governantes ímpios. E o que acontece é uma inversão de valores, em que os malfeitores são louvados, são protegidos e abençoados, e os cidadãos de bem são punidos, perseguidos, presos e muitos mortos. Isso é o que a gente vê em alguns regimes totalitários, né? Regimes ditadores. Eu não acredito que o nosso Brasil não esteja tão distante disso. Pessoas do bem estão sendo punidos, enquanto os malfeitores estão gozando de liberdade e fazendo o que bem quer, cujos crimes simplesmente ficam impunes diante das autoridades civis, que deveriam exatamente exercer o poder da espada, quando na verdade não exercem. Exercem contra o cidadão de bem. Não resta dúvida que a nação brasileira está debaixo do juízo de Deus. Deus nos deu governantes ímpios, perversos, que louvam os malfeitores e perseguem o cidadão de bem, que deveria estar sendo protegido. Mas o ponto aqui é que, apesar disso, ou independentemente de quem são aqueles que estão revestidos de autoridade, devemos honrá-los, sujeitar-nos por causa do Senhor. Devemos pagar nossos impostos, devemos pagar nossos tributos, devemos cumprir com todas as nossas responsabilidades civis, as quais não estão de encontro com a lei do nosso Deus. Portanto, devemos submeter e obedecer. Irmãos, como nós proclamamos as virtudes de Deus, aquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz? Primeiro, sendo exemplo no meio dos ímpios. Segundo, sendo exemplo de um bom cidadão. Essa é uma das implicações na vida daquele que foram salvos. Ele agora passa a ser um cidadão de bem, um cumpridor da lei, um homem íntegro, reto, honesto, verdadeiro, civilmente correto, e cumpre todas as suas responsabilidades, não negligencia, não sonega imposto, antes cumpre cabalmente tudo que a lei civil impõe como sendo regra para se cumprir na cidadania. Terceiro e último ponto, irmãos. Pedro então agora vai mostrar a razão, vai dar o porquê, o motivo de nós sermos um bom exemplo no meio dos ímpios e sermos um bom exemplo de cidadão. Versículo 15 a 17. Porque, resumidamente, esses versos vai dizer que fazer o bem aos ímpios, ter um bom procedimento exemplar no meio dos ímpios e honrar as autoridades civis, é simplesmente um dever cristão. É um dever que nos cabe como pessoas salvas, redimidas, libertas e transformadas, como aqueles que são peregrinos e forasteiros nesse mundo, como aqueles que são chamados para ser sal da terra e luz do mundo. É fazer o bem e é honrar as autoridades. Tudo isto não passa simplesmente de um dever. É um dever nosso. Versículo 15, por que ele começa, né? Porque ele está explicando o que ele falou antes. Porque assim é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que pratiquemos o bem, que sejamos pessoas exemplares no meio do convívio social dentre os ímpios. Que é a vontade de Deus de nos submetermos às autoridades, às instituições humanas, porque foi o próprio Deus que as enviou para nos governar civilmente. Porque é a vontade de Deus
que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Isto é, não darmos razões nenhuma de sermos mal falados com justiça. Não darmos razão nenhuma para que o nome de Deus seja blasfemado por conta do nosso mau procedimento. Não darmos razão nenhuma, irmãos, para que o Evangelho não seja blasfemado. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E esta vontade de Deus será cumprida na nossa vida, que fará emudecer a ignorância dos insensatos, dos ímpios, dos governantes maus e perseguidores, quando nós pratiquemos o bem. Quando nós somos pessoas verdadeiramente santas, piedosas, que não compactua com o mal, com a perversidade, que se mantém em integridade e em fidelidade no meio do convívio social, cumprindo todos os nossos deveres morais e éticos. Então ninguém terá nada do que falar. Então as suas bocas serão caladas, emudecidas. Como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia. Em outras palavras, vocês são livres, mas são livres não para dar ocasião à carne. Não para proceder simplesmente em proveito próprio. Mas vocês são livres para obedecer a Deus. Livres para abster-se das paixões do pecado. Livres para dizer não ao pecado. Livres para não compactuar com a iniquidade, com a maldade, e com a transgressão e com a malícia. Vocês são livres do poder e da escravidão do pecado. Não usando da liberdade por pretexto da malícia. Mas como? Mas vivendo como servos de Deus. Irmãos, muitas pessoas acham que servir a Deus é simplesmente praticar os exercícios religiosos. Como eu falei logo na introdução, pessoas acham que ser santo ou piedoso é simplesmente se isolar do convívio social e então dedicar-se somente às atividades religiosas, fazer lá suas rezas, fazer suas orações, fazer suas peregrinações, cumprir seus ritos religiosos, cerimoniais. Estou servindo a Deus. Não. Mas vivendo como servos de Deus. Irmão, servir a Deus é viver em integridade no nosso convívio social. Servir a Deus, irmãos, como já crentes, evidentemente, estamos falando aqui para crentes, é ser bons cidadãos. Quando nós servimos as autoridades, quando nós cumprimos as nossas responsabilidades civis, como deve ser cumprida, com integridade, honestidade e verdade, nós estamos servindo a Deus, agindo como servos de Deus. Quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, ainda ao nosso ímpio, quando nós não compactuamos com as maldades, quando nós não participamos das coisas perversas que os ímpios praticam, quando nós fazemos o bem ao nosso colega de trabalho que é ímpio, quando nós servimos a eles, nós manifestamos o nosso serviço a Deus. Porque fazemos todas essas coisas por aquilo que primeiramente nós somos, servos de Deus. Somos servos de Deus. Pelo fato de sermos servos de Deus,
e chamados a viver piedosamente e uma vida santa diante dele em todas as esferas de relacionamentos humanos, nós então servimos as outras pessoas. Servimos os ímpios, os incrédulos, nossos colegas de trabalho, servimos as autoridades civis, praticando o que é bom, sendo um bom cidadão, cumprindo com as nossas responsabilidades. E aí vai seguir, né? Servimos o nosso patrão, semana que vem nós veremos isso. Servimos o nosso esposo, marido, ímpio. Servimos a nossa esposa, servimos os nossos irmãos. Por quê? Porque somos servos de Deus. Como servos de Deus, servimos os outros. Porque esta é a vontade dele. Esta é a vontade dele. Tratai todos com honra. Irmãos, esse todos aqui é sem distinção e sem exceção. Tratais todos com honra. Acredito que a única exceção aqui são os anticristos. Os anticristos, né, que a Bíblia nos ensina. Os apóstatas. Aqueles que negaram abertamente e conscientemente a Cristo. Aqueles que pregam um falso Cristo. Estes nós devemos protestar contra. Estes nós não devemos honrá-los. Porque são inimigos da cruz, inimigos de Cristo. Exceto isso, devemos tratar todos com honra, com dignidade, com respeito. Amar os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Irmão, estas duas coisas, mas as outras que virão nos próximos sermão, é a maneira adequada de proclamar as virtudes de Deus em nossa vida. Não apenas em palavras, mas em nosso procedimento. Em nossa vida exemplar. Aqui, primeiramente, diante dos ímpios. Vivendo e convivendo entre eles e com eles. E no cumprimento das nossas responsabilidades civis, sendo um bom exemplo de cidadão. Irmãos, somos crentes, não somos? Somos salvos em Cristo. Em Cristo. Fomos unidos a Ele pela fé. Fomos regenerados por intermédio ou instrumentalidade da palavra que é inerrante, infalível e imperecível, que é viva e dura para sempre, de uma semente incorruptível. Fomos feitos novas criaturas em Cristo, recebemos os benefícios da obra da redenção efetuada eficazmente por Cristo. Essa é a maneira que nós devemos viver no que diz respeito ao nosso relacionamento com os ímpios e aos nossos deveres para com as autoridades. Seja um bom exemplo. Ande em integridade. Preze pela honestidade, pela transparência, pelo bom procedimento diante dos seus colegas ímpios. Não é pecado ter colegas ímpios, amigos, se relacionar com eles. Mas nesse convívio, você é chamado e tem o dever de ser um exemplo. De salgar. De brilhar. Seja um bom cidadão e cumpra com suas responsabilidades. Assim, proclamaremos as virtudes de Deus, o qual nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém.